Então a gente percebe que o jeito de ensinar a gramática dos antigos, ele já era um jeito que testemunhava que a gramática era uma arte liberal, porque o modo de ensinar era voltado para o desenvolvimento da inteligência, era voltado para você de fato entender o objeto e não simplesmente para você repetir ou reproduzir alguma coisa. Eles não estavam ali tentando te conformar a um padrão. Eles estavam tentando fazer você entender uma coisa que estava fora de você. Um objeto que estava fora de você. E como eu comentei já uma vez em aula, tem um pessoal que diz assim, não, isso aqui é ciências humanas. Em ciências humanas não tem certo e errado, não tem exato. Tudo é discutível. Mas vocês pegam essas coisas que se ensinam em ciência moderna, por exemplo, como é a estrutura de uma célula, né? Você pode verificar como é a estrutura de uma célula? Você, pessoalmente, o aluno, pode verificar? Muito dificilmente, só se a tua escola tiver um equipamento extremamente avançado, etc. Mas você pode verificar quais são as formas gramaticais, a morfologia de uma palavra? Pode, porque você está falando aquela língua, né? Se eu disser para você, por exemplo, que amaram primeira pessoa, você pode verificar na sua própria fala. Peraí, quando eu digo amaram, eu estou falando na primeira pessoa? Não. Então meu professor está errado. Você pode verificar, você não tem questão quanto a isso. A coisa está diante de você, né? Você tem acesso completo ao material. Então a gramática, na verdade, é um começo perfeito para a educação intelectual. Porque é a coisa que está mais próxima de você. Qualquer criança tem acesso à linguagem que ela fala. Tem muito mais acesso à língua que ela fala do que qualquer outra coisa. Se você falar, por exemplo, olha, do que são compostas as pedras. A criança não tem acesso a isso. Mesmo que ela pegue uma pedra na mão, ela não pode ver do que a pedra é composta. Vai ser uma trabalheira para você conseguir fazer ela entender como funciona um processo de composição dentro do mundo mineral, né? Mas a língua dela não está ali totalmente diante dela. A gente vai desenvolver isso depois, quando a gente falar de fonema, né? Por que a língua humana é de fato o objeto mais acessível à inteligência humana que existe, mais do que qualquer outro objeto, né? Então você vê que pelo próprio método de ensino, e pelo próprio ambiente e pelos textos que eles usavam para ensinar a teoria gramatical, eles já estavam dando testemunho de que aquilo era uma arte liberal. Então, se você vai estudar gramática e diz assim, eu vou estudar aqui uma arte liberal, gramática como arte liberal, e você começa a estudar, e o que você encontra ali é uma definição, 3 exemplos bem banais, né? E nenhuma explicação racional, nenhuma investigação, nada. Você diz, bom, peraí, o que tem de liberal nisso aqui? Quer dizer, o que eu estou de fato aprendendo aqui? O que a minha inteligência está ganhando? Eu de fato entendi alguma coisa nova com isso aqui? Ou eu estou só memorizando uma definição? Isso está atingindo a minha inteligência? Então, o modo como os antigos ensinavam atingia, né? Ou pelo menos visava a atingir, tentava atingir, né? Fazia um esforço nesse sentido. Enquanto que o nosso modo, obviamente, não é liberal. E tem muita gente que acha que você ensinar a gramática como arte liberal é você fazer a mesma coisa, né? Você pegar simplesmente isso que eles fazem nas escolas e continuar fazendo. Só que aí depois você ensina a retórica. E aí pronto, a gramática virou uma arte liberal porque você primeiro ensinou gramática e depois ensina a retórica. Mas não é assim. O que acontece é que nós temos 2 disciplinas bem diferentes, radicalmente diferentes. E o que eu estou dizendo em outras palavras é que o pessoal que estudava gramática ali a partir do humanismo, né, a depender da maneira como eles estudaram gramática, eles não estavam estudando uma arte liberal. Mesmo que tivesse um nome assim na escola, Escola de Artes Liberais, não importa. Porque se o que eles estão fazendo é estudar a gramática da maneira moderna, dessa maneira dogmática e voltada para a prática, para a eficiência prática e para atingir a correção gramatical,
Isso não é uma arte liberal, isso é uma arte mecânica. Tá? É uma arte mecânica, como carpintaria, né? Como qualquer arte mecânica. Você está aprendendo regras que você aplica, não tem nada de liberal nisso. Entende? Não está atingindo o teu espírito, tua inteligência. Né? Se você disser que aprender a escrever corretamente atinge a tua inteligência, eu te pergunto, em que sentido atinge mais a tua inteligência do que aprender a fazer uma mesa? Aprender a fazer uma mesa também exige a inteligência prática, né? Você tem que aprender a forma da mesa, fazer as partes da mesa, juntar. Isso tem um elemento de razão nisso. Mas atinge o teu intelecto, a parte superior da tua inteligência, a parte contemplativa? Não, porque não é contemplativo, porque não tem nada de investigativo, de científico, né? É uma coisa puramente prática, voltada para você atingir um fim prático. E todas as artes liberais, elas podem sofrer essa degradação, e sofrem na prática. Quando Platão faz Sócrates perguntar a Gorgias, por exemplo, no diálogo homônimo, no diálogo chamado Gorgias, Platão faz Sócrates perguntar a Gorgias se o Gorgias ensina a justiça. Gorgias é um professor de retórica. Né? E ele fala, você ensina a justiça? Por que o Sócrates está fazendo essa pergunta? O que ele quer saber é exatamente se Gorgias está ensinando uma arte liberal ou se está ensinando uma arte mecânica. Quer dizer, se o que você está ensinando é meramente atingir um fim, é produzir um tipo de discurso com regras fixas, etc., o que tem de liberal nisso? Que sabedoria está envolvida nisso? Nenhuma. É uma coisa mecânica, digamos assim. Mas, pelo menos metonimicamente, a gente pode dizer que é mecânica. Porém, se você vai ensinar a retórica como arte liberal, então a retórica deve ser uma parte da sabedoria. Então deve ter algo de sabedoria envolvido na retórica. Ela deve estar te aproximando da justiça, de alguma forma. Então você deve estar ensinando a justiça. E o Gorgias ele é forçado a admitir isso no decurso do diálogo, né? Que se ele de fato ensina a verdadeira retórica, ele tem que ensinar a justiça. E aí a questão é como. Né? E o mesmo então acontece na gramática. Se a gente está estudando a gramática como arte liberal, então necessariamente existe algum progresso da inteligência. A gente está ficando mais sábio de alguma forma. Mas isso acontece no sistema moderno? Não. E acontecia no sistema antigo? Bom, pelo menos eles estavam tentando. Né? O modo como eles ensinavam era voltado para isso.